Bom dia, família, bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Vamos começar a tomar os nossos lugares nesta manhã. E bem-vindos também a quem nos acompanha online. Estamos muito contentes por podermos estar juntos mais uma vez para celebrarmos o nosso Deus. E nós vamos começar o nosso tempo oferecendo-nos em louvor e adoração ao nosso Deus, do qual Ele é digno, como diz a sua palavra, amém? Porque reconhecemos que Deus é Senhor. Amém? Acreditamos nisto? Então vamos lá, vamos cantar. Como o nosso rocha eterna, a rocha é Jesus, rocha eterna, a rocha é Jesus, rocha eterna, a rocha é Jesus, não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Nem há Deus como o nosso. Mais uma vez, rocha eterna. A rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus, rocha eterna. A rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Vamos cantar rocha eterna, todos juntos. Rocha eterna, rocha eterna, rocha eterna, rocha eterna. Amém. Uma salva de palmas a nosso Deus. Só tu és digno, Senhor. Amém. Amém. Nosso Deus é digno de adoração. Podemos virar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: Jesus é a minha rocha, o Senhor é a minha rocha. Amém. Nós acreditamos nisto e acreditamos que podemos depositar toda a nossa confiança no nosso Deus. Vamos continuar a louvá-lo nesta manhã.
através de nossas palmas. Vitorioso és, Deus de vitória, Ele que venceu a morte, que prevaleceu, aleluia, aleluia, nós te exaltamos, te glorificamos. Jesus, seja exaltado, és o nosso refúgio, a nossa rocha, é para ti todo louvor e adoração que temos nesta manhã. Jesus, para todo sempre és Rei, teu reino não tem fim, nossa bandeira és, te exaltamos Jesus, para todo sempre és Rei, teu reino não tem fim, tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre Deus vitorioso. Tu és Senhor e Rei para sempre, Deus poderoso te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre Deus vitorioso.
Bom dia. Bom dia a todos os irmãos. Os irmãos podem se sentar, vamos ter o nosso tempo de oração. E aos irmãos em casa também a juntarem-se a nós neste tempo de oração. Nós vamos orar hoje pela igreja perseguida, primitiva já foi há muitos anos. Hoje somos resultado da oração também. Somos o que somos porque muita gente não orou por nós. Amém? Somos frutos dessa taça que foi cheia e que chegou diante de Deus como incenso. Mas vamos orar pela igreja perseguida, mais uma vez. Acho que está no cérebro. E as igrejas estes países, em que a igreja é perseguida pelas suas autoridades e por outras situações, também por religião. Nós queremos que Deus intervenha. Eles estão em constante sobressalto. Na Índia, por exemplo, há muitas aldeias que são atacadas por hindus. Cristãos têm morrido, pastores inclusive. A Coreia, o Afeganistão, a Somália, a Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irão, Nigéria, Índia, tantos países que são perseguidos. E eu também queria orar também hoje pela Ucrânia também e pela Rússia, por aquilo que está a acontecer. E antes disso queria ler só um versículo que está em Hebreus 4:16 e que diz assim: aproximemo-nos, pois, com toda a confiança no trono de graça, assim de conseguirmos alcançar misericórdia, em outras versões, socorro e graça, encontrar ajuda no momento próprio, em tempo oportuno. Muitas vezes nós só chegamos a Deus no tempo em que precisamos do socorro. Mas aqui não é essa a ênfase é ao contrário, está sempre a chegar, porque nós não sabemos quando é que esse tempo vai chegar. Mas estes irmãos estão em sobressalto sempre. Sempre. Constante sobressalto. Em que a fé pode levar à morte. Na Ucrânia, a guerra pode ceifar de um dia para o outro. E nós estamos aqui. Bem, acordamos bem dispostos, tomamos o nosso café e podemos estar aqui a falar livremente sobre o Evangelho. E chegar a Deus às vezes é dar ações de graça. Senhor, obrigado. Porque um dia pode ser que eu não tenha esta liberdade. Vamos orar? Eu ia pedir ao Pedro para orar pela igreja perseguida, Pedro Moreira, e eu vou orar pela Ucrânia e pela Rússia, está bem? Amém? Irmãos, convido-vos a juntar, a dizer o amém, assim seja. Concordo. Pai, te damos graças por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelo privilégio de podermos estar nesta manhã, Senhor, louvar e te bendizer, Senhor. Agradecemos pela liberdade, Senhor, que temos em Ti, Senhor. Agradecemos porque podemos, Senhor, livremente sair de nossas casas, Senhor, podemos nos deslocar a este sítio para nos reunirmos como corpo de Cristo e te louvar e te bendizer, Senhor. Mas existem sítios, lugares, países onde os nossos irmãos sofrem, Senhor, por simplesmente, Senhor, ousar falar a Tua palavra, Senhor. Nós, nesta hora, queremos colocar estas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós sabemos, Senhor, que não são tempos fáceis, sabemos, Senhor, que passam por muita dificuldade, provação, Senhor, inclusive morte, Pai. Mas nesta hora nós queremos que Tu, Senhor, possas vir com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre as suas vidas, Senhor. E aquilo que tens feito, Senhor, através da vida deles, Senhor, que é eles partilharem aquilo que, Senhor, aquilo que acreditam, aquilo que vivem diariamente, ó Pai, que eles, cada vez mais, Senhor, possa crescer esse desejo no seu coração, mesmo com esta possibilidade de serem mortos, com essa possibilidade de serem presos, maltratados, Senhor. Senhor, Tu possas abençoá-los, possas guardá-los, possas protegê-los, Senhor, e possas colocar, Senhor, também em nós o peso no nosso coração, Senhor, de orarmos por eles, Senhor. O peso, Senhor, de buscarmos a Tua face para que realmente
Tu possas, Senhor, manifestar-te nas suas vidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. E também, Senhor, coloca o peso, Senhor, no nosso coração de não usarmos o nosso tempo em vão, Senhor, de não usarmos, Senhor, aquilo que pensamos que é nosso, mas que é teu, ó Pai, para fazermos aquilo que nos apetece, gozarmos da liberdade que nos apetece, mas traz direção, traz discernimento, sabedoria, Senhor, em todo o tempo, para que possamos somente usar, Senhor, da nossa vida, para que os outros conheçam quem Tu és, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém. Continuamos a Tua presença, Deus, e queremos levar até Ti, o Teu trono de graça, a Ucrânia e a Rússia, Senhor, neste conflito armado, Senhor, em que tem ceifado tantas vidas, Senhor. Isto traz aperto, Senhor, ao nosso coração, como igreja, Senhor. Sabendo, Senhor, que vidas estão a morrer-se numa forma sem sentido, Senhor. Em que nem tem havido a possibilidade de, Senhor, levar a palavra de esperança e de salvação para a vida destas pessoas. E, Senhor, eu oro pela igreja na Ucrânia, a igreja russa, para que elas possam perseverar, Senhor, na Tua palavra, na oração, no amor, Senhor, dando-se aos outros, ainda que nós não temos a vida como preciosa, nem que eles possam ter essa vida como preciosa, porque para nós viver é Cristo e morrer também é ganho, é estar com Ele face a face. Senhor, nós queremos que Tu intervenhas neste conflito, Senhor, e para que haja milagre, Senhor, que haja socorro em tempo oportuno, que haja, Senhor, misericórdia em tempo oportuno. Nós nos colocamos, Senhor, como intercessores, ó Pai, por estas nações, Te pedindo, Senhor, que intervenhas. Não sabemos como orar, mas oramos para que faças um milagre, Senhor, na vida da igreja na Ucrânia e na Rússia, Senhor, e na todos aqueles que estão a sofrer, para que possam ver quem Tu és, Senhor, mesmo no conflito, mesmo na guerra, Senhor, ver a paz que há em pessoas, a paz de Cristo, Senhor, na vida deles, Senhor, mesmo passando por este sofrimento, ainda trazem palavra de esperança, palavra de conforto, palavra, Senhor, que traz eternidade. Senhor, nós não sabemos como orar porque nós não vivemos o que eles estão a viver. Por isso, Senhor, eu oro por angústia, oro, Senhor, por choro, oro, Senhor, por saco e cinza, Senhor, diante de Ti, por estas nações. Porque nós, em tempo de liberdade, Senhor, nós não Te buscamos e só nos chegamos a Ti em tempo em que nós estamos a precisar, em socorro. Mas queremos te dizer, Senhor, nesta manhã, Senhor, que nós queremos ter um compromisso com estes irmãos que estão a ser perseguidos, que estão a ser maltratados, ó Pai, e neste conflito, Senhor, dá-nos este incómodo, Senhor. Perturba, Senhor, o nosso espírito para a Tua honra e glória. Senhor, não de palavra, Senhor, mas, Senhor, que seja mesmo de arrependimento para a Tua honra e glória. Entregamos estas nações nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos... Bom dia, em primeiro lugar. Nós vamos nos preparar para tomar a ceia e vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 10, no versículo 10. E este versículo vai nos guiar não apenas agora para a ceia, mas também para o outro momento do nosso culto. Hebreus 10, versículo 10, diz assim: Jesus Cristo fez a vontade de Deus quando nos purificou do pecado por meio da oferta que Ele fez de si próprio, uma vez por todas. Jesus Cristo fez a vontade de Deus quando nos purificou do pecado por meio da oferta que Ele fez de si próprio, uma vez por todas. E esta passagem, este versículo é um versículo pequeno, mas que tem tudo o que nós precisamos de saber para celebrarmos este momento. Jesus Cristo, Ele ofereceu-se a si próprio, Ele não ofereceu apenas algo que lhe sobrava, Ele ofereceu-se a si próprio, Ele ofereceu tudo o que Ele tinha, tudo o que Ele era, para nos purificar do pecado, para nos limpar. E a forma como Ele fez isso foi morrendo na cruz, tomando sobre si o pecado de cada um de nós, a rejeição de cada um de nós a Deus e à sua vontade foi pregada na cruz para nós termos liberdade. E agora não temos condenação, não temos que estar esmagados pela culpa, porque este Deus, Ele providenciou salvação para nós. E é isso que nós celebramos quando celebramos a Santa Ceia. Há duas condições para tomar a ceia. Duas condições. A primeira é entender
esta verdade, que Jesus Cristo, Ele se deu por nós na cruz, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido, para nós podermos ser limpos do pecado e estar confiantes diante de Deus. Novas criaturas, salvos de tudo aquilo que nos oprimia, de tudo aquilo que nos destruía. A primeira condição é entender isso. E a segunda condição é viver. É viver de acordo com esta verdade, de uma forma plena. Não significa que somos perfeitos, não somos, mas viver plenamente o Evangelho é viver também em arrependimento, sabendo que nós precisamos da graça de Deus. Sabendo que nós precisamos continuamente do sacrifício de Jesus. Não é só uma vez, nós precisamos sempre, todos os dias da nossa vida, cada segundo, cada minuto, precisamos do seu sacrifício. E viver assim, em arrependimento, entendendo a nossa necessidade, viver sem culpa, sem condenação, sabendo que Deus Ele já fez o que era necessário fazer para nós termos liberdade. Essa é uma condição para nós tomarmos a ceia também. Então, quem entende esta verdade e quem vive esta verdade de uma forma plena, se identifica plenamente com isto, deve tomar a ceia. Quem não vive, quem não entende, não deve tomar a ceia. Porque nós não queremos aqui fazer rituais vazios de significado. Nós queremos que aquilo que fazemos tenha significado e queremos participar de uma forma plena naquilo que fazemos e não apenas porque outros fazem ou porque é rotina. Então nós vamos orar. Podem distribuir os símbolos. Eu vou orar e vamos receber e ficar com os símbolos nas nossas mãos para tomarmos juntos a ceia depois da oração. Querido Deus e querido Pai, nós entendemos, Senhor, entendemos o Teu sacrifício. Deus, entendemos que Tu te deste em oferta total por nós. Entendemos a nossa condição desesperada, a nossa necessidade profunda. Entendemos que estávamos longe de Ti, que entendemos que Te rejeitávamos, entendemos que rejeitávamos a Tua vontade e que ainda assim, nós sendo Teus inimigos, Tu vieste morrer por nós. Ainda nós, estando de costas voltadas para Ti, Tu nos amaste. Deus, entendemos, Senhor, que a morte de Jesus na cruz, o Seu sangue vertido na cruz, nos lava de todo o pecado e ficamos limpos, alvos como a neve. Senhor, as nossas transgressões ficaram para trás. Os nossos pecados ficaram para trás. Deus, e temos uma nova vida, novas criaturas. Senhor, não que estejamos livres de pecar e de errar, mas que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, que nos limpa perpetuamente, mediante o nosso arrependimento. Deus, e eu oro para que vivamos em arrependimento. Deus, para que vivamos com consciência das nossas imperfeições, para que vivamos com consciência do nosso pecado, para que possamos também ir a Ti, ir à Tua presença e dizer: Senhor, perdoa-nos, e sabemos que Tu nos perdoas, porque o sacrifício já foi pago, de uma vez por todas. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque não fomos nós, mas foste Tu que providenciaste para nós aquilo que nós necessitávamos. Senhor, nós Te adoramos, porque percebemos que nós nada temos e que tudo o que temos vem de Ti. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Eu queria convidar-nos a abrir as nossas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Vou esperar um pouco que todos tenham os símbolos.
Lucas 22:19 diz assim: Depois Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu, deu aos discípulos e disse: Isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício, façam isto em memória de mim. Vamos tomar o pão que simboliza o corpo de Jesus partido na cruz por nós. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou no cálice e disse: Este cálice é a nova aliança de Deus, confirmada com o meu sangue, derramado para vosso benefício. Vamos tomar o cálice que simboliza o sangue de Jesus, que sela uma nova aliança de Deus conosco. Vamos ficar de pé, vamos adorar este Deus que deu tudo por nós e que a cada momento está conosco. Estamos no topo do monte, olhando o caminho atrás, sabendo que nunca nos deixarás. De joelhos na
nós. Obrigada, Senhor, porque temos experimentado isto na nossa vida, a Tua fidelidade, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, e acreditamos, sabemos que Tu nunca nos deixas sós, nem por um momento, Senhor. Deus, mesmo quando nós Te rejeitamos, Senhor, ali Tu estavas, pronto para nos receber quando nos arrependemos, Senhor, quando quebrantamos os nossos joelhos diante de Ti. Ó Deus, e nós Te agradecemos por este amor, Senhor, que nada fizemos para merecer. Ó Deus, este amor que nos constrange, que nos transforma, que nos molda, Senhor. E que, Deus, nos faz desejar ser mais como Tu, Senhor. Que Tu, o Teu Espírito Santo, possam contender connosco, Deus, e nos possam desejar mais de Ti na nossa vida, Senhor. E ter esta certeza, esta convicção, que Tu estarás sempre connosco, sempre, em todo o tempo. Ó Deus, queremos viver debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia e sempre na Tua presença. Todos os dias da nossa vida, Senhor. E por isso nós nos rendemos em adoração, em louvor, nós dobramos o nosso joelho, nós vimos até à Tua presença, ó Deus, reconhecendo que Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, Tu és tudo para nós. E que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos é graças a Ti, Senhor. Ser exaltado, ser glorificado nesta manhã e neste tempo de adoração que Te dedicamos. Amém. Glória ao Teu santo nome. Amém. 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 No versículo que lemos vai nos guiar neste próximo momento, quando diz que Jesus Cristo fez a vontade de Deus, quando nos purificou do pecado por meio da oferta que Ele fez de si próprio, uma vez por todas. Jesus fez uma oferta, a oferta que Ele fez foi de si próprio, e é isso que nos dá a base para nós também ofertarmos. Não apenas o que vamos fazer agora, ofertarmos o nosso dinheiro, mas para ofertarmos tudo na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Como Jesus se ofereceu a si próprio de uma forma total, Deus pede que nós nos possamos oferecer de uma forma total. Isso inclui as nossas finanças e é isso que vamos fazer agora. Vamos dar de coração, vamos dar o melhor que temos, vamos dar com esta perspectiva de que nós estamos a seguir o exemplo que Jesus nos deixou. Amém? E vamos adorar a Deus enquanto o fazemos. Estás aqui, moves-te entre nós, é para Ti o meu louvor. Estás aqui, não nos deixas sós, é para Ti o meu louvor. Estás aqui, moves-te entre nós, é para Ti o meu louvor. Estás aqui, não nos deixas sós, é para Ti o meu louvor. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem Tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem Tu és. Estás aqui a tocar corações, é para Ti o meu louvor. Estás aqui a curar corações, é para Ti o meu louvor. Estás aqui a transformar meu ser, é para Ti
aqui, consertas meu viver. É para ti o meu louvor. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Quem tu és? Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. 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 Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Não vais parar de trabalhar em mim. Não vais parar de trabalhar em mim. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Não vais parar de trabalhar em mim. Não vais parar de trabalhar em mim. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Não vais parar de trabalhar em mim. Não vais parar de trabalhar em mim. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Não vais parar de trabalhar em mim. Não vais parar de trabalhar em mim. O caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Caminho, aleluia. Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz nas trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. 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 Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. Luz nas A trevas. luz das trevas, É este nosso meu Deus. Sim, é quem tu és. Quem tu és? É quem Tu és o caminho, Deus de milagres, sempre fiel. A luz das trevas, meu Deus, sim, é quem tu és. Quem tu és? Quem tu és? Quem tu és? Senhor, Senhor, quem tu és? Quem tu és?
és bem-vindo aqui. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Sim, é quem tu és. 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 Deus de milagres. Sim, é quem tu és. Luz nas trevas. Sim, é quem tu és. Sim, é quem tu és. Sim, é quem tu és. Aleluia. Sim, é quem tu és. Só tu és digno. Só tu és digno. Sim, é quem tu és. Sim, é quem tu és. Sim, é quem tu és. Este nosso Deus, Ele merece uma salva de palmas nesta manhã. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Amém, Senhor. Agradecemos-te, Pai, porque Tu és luz para o nosso caminho. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. É em Ti que nós nos queremos focar, na Tua palavra, Senhor, que nos revela quem Tu és. E dá-nos entendimento, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações nesta manhã, para nós podermos receber aquilo que Tu tens para nós. Senhor, de coração aberto, sabendo que estamos diante do Deus que é luz nas trevas. Ilumina as nossas trevas, Senhor. Tira as trevas das nossas vidas, dos nossos olhos, dos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos já à palavra e eu queria só dar as boas-vindas, tanto aos que estão aqui como aos que estão lá em casa, e dizer que é bom estarmos juntos e experimentarmos juntos a fidelidade de Deus e o cuidado de Deus e aquilo que Ele tem para cada um de nós, experimentarmos isso em família. Dizer também que nós estamos a aproximar dos nossos concertos de Páscoa. No dia 15, Sexta-feira Santa, vamos estar às 21 horas juntos para celebrar a crucificação do nosso Senhor Jesus. Convidem amigos, família, vizinhos, colegas, para ouvirem a verdadeira mensagem da Páscoa. Ok? E também para domingo, no domingo de Páscoa, vamos ter um concerto mais virado para a mensagem da ressurreição de Jesus, nos horários normais das nossas celebrações. Vamos então convidar amigos, vamos falar, vamos partilhar o evento que está no Facebook e vamos dar oportunidade às pessoas que nos rodeiam de ouvir a verdadeira mensagem da Páscoa, que é o que nos transforma, que é o que transforma a vida das pessoas. E é esse o nosso objetivo, certo? O nosso objetivo para o nosso leque de relacionamentos é que as pessoas conheçam Jesus, conheçam Cristo. É esse o nosso objetivo, porque é esse o objetivo que nós devemos ter. É esse o objetivo que nós devemos ter para todos aqueles que nos rodeiam. É para isso que nós estamos aqui, para evangelizarmos, para falarmos do propósito de Deus para a humanidade. E não esquecer também a reunião de mulheres e de homens, no dia 23, não é esta data, a data está errada aqui, é dia 23 de abril, este mês. Dia 23 de abril, os homens vão estar juntos. Desta vez vamos trocar a ordem, as mulheres vão ficar com a noite é das mulheres, ok? A noite é das mulheres, as mulheres vão jantar ali no restaurante da Orna Velha. Há uma inscrição, falem com a Cecília para saber mais. Há um link que foi partilhado no grupo do WhatsApp das mulheres. Quem não está nesse grupo e quer estar, fale connosco. E quem quiser saber mais sobre o jantar, é falar com a Cecília. Ela dá toda a informação para todas as mulheres poderem estar juntas e desfrutarem deste momento. E os homens também vão também, não vão ficar muito atrás, ok? Vamos fazer um churrascozinho à hora do almoço, porque tem que ser, não é? Porque tem que ser. Então,
os homens, vamos estar à hora do almoço aqui com um churrascozinho aqui nas instalações da igreja. Churrasco brasileiro. Brasileiro e português. Vai ser um misto. Vai ser churrasco misto. Então, os nossos kiddies podem ir para as suas classes. Certo? Eu acho que há classes, não é? Não estão em... Não, é só os kiddies, é só os pequeninos. E eles têm também? Ok. E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós, cada primeiro domingo do mês, temos estado a refletir sobre a essência da igreja, o que é a igreja na sua essência. E temos estado a falar que a igreja, na sua essência, é uma família cristocêntrica. É uma família onde Jesus está no centro. E temos estado a refletir sobre isso. Esta é a 7ª pregação deste conjunto de mensagens. E vamos continuar a desenvolver esta ideia. Nós estamos a ser guiados pela carta aos Efésios, nesta reflexão. Estamos a ser guiados pela carta aos Efésios e estamos no capítulo 1, versículo 15. Estamos a saborear bem a carta aos Efésios e também a pensar não apenas sobre a essência da igreja, mas quais são as distorções daquilo que a igreja é suposto ser. Não é? Estamos a pensar no que está errado. Obrigado. Sim, está melhor. Estamos a pensar no que está errado para percebermos melhor qual é o caminho certo. Okay? Então vamos ler em Efésios, no capítulo 1, versículo 15. É aqui que nós estamos, do 15 a 23. Diz assim. Todos abriram? Palavra de Deus. Efésios 1, versículo 15. Diz assim: ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Por isso não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe lugar de honra à sua direita no céu. Colocou acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios e acima de todos os que têm poder neste mundo e no que há de vir. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e pô-lo à cabeça de todas as coisas para bem da Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo e Ele que enche o universo inteiro está nela em toda a sua plenitude. Nós temos estado, já passamos esta passagem assim a pente fino, como nós dizemos, e já tivemos a oportunidade de refletir profundamente sobre esta passagem da última vez. Já agora, quem quiser ouvir, ou voltar a ouvir, ou ouvir pela primeira vez, está no canal do YouTube da Igreja, no CRC Gaia Multimédia, e podem ir lá, esta série de pregações está lá, e podem ouvir, ou então voltar a ouvir, para lembrar aquilo que esta passagem tão rica nos traz. Não é? Mas aqui nós, nesta passagem, começamos por ser informados que Paulo, ele escreve, Paulo, o autor da carta, ele tinha recebido notícias dos destinatários da carta. Que esta carta é aos Efésios, mas circulou por várias outras igrejas na altura. E Paulo recebeu notícias da fé e do amor que eles tinham e eles estavam a crescer na fé e no amor. Então eram boas notícias. Não é? E Paulo estava muito grato a Deus. Aqui no versículo 16, ele diz: não me canso de dar graças a Deus a vosso respeito e de vos lembrar. Então Paulo estava muito grato por isso. Mas a oração de Paulo é para que eles ainda fossem mais longe no conhecimento que já tinham. Paulo não estava satisfeito com a evolução, com o progresso espiritual dos cristãos nas igrejas por onde ele escrevia. Ele estava interessado em que eles ainda fossem mais longe. Isto é logo uma mensagem para nós, não é? Por
por muito na direção certa que nós estejamos, o propósito de Deus é que nós possamos sempre ir mais longe, sempre ir mais fundo no conhecimento de Deus, para que a nossa vida continue no processo de transformação. E para isso, nós precisamos de quê? Nós precisamos de Deus. Nós não podemos crescer, eu sei que é uma coisa super óbvia, não é? Mas é bom dizê-la, porque às vezes nós esquecemos disso. Nós não podemos progredir sem Deus. Por isso é que Paulo orava a Deus. Ele pedia a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não dá aos Efésios um conjunto de técnicas. Olha, façam isto, isto e isto, sigam estes passos. A primeira coisa que Paulo faz é dirigir-se a Deus em oração, porque Paulo sabia de onde é que tinha de vir o poder sobrenatural que eles precisavam para continuarem a crescer na fé. Tem de vir da Trindade. Não é? E este versículo concentra a Trindade, não é? A família que é a Trindade. Deus é isso, Deus é uma família trinitária. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo o louvor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então Pai, Filho, e digno de todo o louvor, que vos dê o Espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos no nosso crescimento espiritual. Deus, que é um só, mas em 3 pessoas, Ele está envolvido no nosso conhecimento, no nosso crescimento espiritual. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos dEle para crescer na fé e no amor. Estar ligados a Ele. E Paulo, ele pede sabedoria, ele pede o Espírito e revelação para melhor o conhecerem, e ele dá aqui três revelações que ele considera essenciais. E são 3 revelações essenciais que nós já tivemos a ver da última vez e estamos a recapitular. Quais são essas revelações? Versículo 18, na primeira parte do versículo, a grande esperança que o seu chamamento nos traz. Segunda, a riqueza maravilhosa da herança que Ele destinou aos seus escolhidos, segunda parte do versículo 18, e o poder extraordinário que Deus nos dá a nós os crentes, versículo 19. Então, nós precisamos destas 3 revelações. Os Efésios e as pessoas para quem Paulo escrevia, eles precisavam destas revelações, e só o Espírito de revelação, só o Espírito de Deus nos pode dar estas revelações. Então precisamos de estar ligados a Ele permanentemente para continuarmos a crescer em conhecimento e a nossa vida continuar a ser transformada. Nós vamos ver hoje vamos ver a primeira destas revelações, a grande esperança que o seu chamamento nos traz. E vamos ver que esta revelação, como as outras todas, nós temos a tendência para a distorcer. Nós temos a tendência para a perverter. Porque nós fazemos isso. Nós temos não sei se já descobriram, né? Eu já descobri que eu tenho uma propensão para o erro. Eu sou inclinado para o erro. Eu sou inclinado para distorcer a verdade da palavra. E nós todos temos essa inclinação, porque nós temos uma velha natureza que nos puxa sempre para distorcermos a verdade da palavra. Então nós precisamos mesmo de lembrar isto permanentemente, renovar o nosso entendimento, como a palavra de Deus nos ensina. Esta questão do chamamento, Paulo já tinha falado. Qual é o chamamento? Ele já tinha falado na primeira parte, logo no início da carta. Pai, pois antes do mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. Foi para isto que Deus nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. Ele chamou-nos para isso. É para isso que nós somos chamados. Queremos entender qual é o nosso propósito neste mundo. É este. Sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. E andar e viver diante dEle. Reparem na expressão viver diante dEle. Não é de vez em quando estar diante dEle. Não é quando convém estar diante dEle. Não é nos tempos livres estar diante dEle. Não é quando vimos à igreja estar diante dEle. É viver diante dEle. É um relacionamento 100% comprometido. 100%. Cada pormenor da nossa vida é para ser vivido diante de Deus. Cada decisão é para ser tomada diante de Deus. Cada
pensamento é para ser pensado diante de Deus. Cada palavra é para ser falada diante de Deus. Diante de Deus. Deus está presente em cada segundo das nossas vidas e nós temos que ter essa consciência. Porque senão vamos achar que Deus só está connosco na igreja. Ou vamos achar que só estamos diante de Deus quando estamos a orar ou a ler a Bíblia. Não, nós estamos diante de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. E isso inspira em nós, quando vivemos segundo essa verdade, inspira em nós o quê? Uma coisa que temos estado a falar nas reuniões de homens e mulheres sobre provérbios, em que provérbios fala muito sobre isso. Inspira em nós o quê? Prudência. Prudência. Sabedoria. Precisamos de sabedoria para entender cada passo que damos, se isso está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a vontade de Deus para nós. E isso inspira em nós outra coisa que também Provérbios, é muito central em Provérbios, que é o temor do Senhor. Temos temor do Senhor, vivemos no temor do Senhor. Porquê? Porque sabemos que Ele está sempre connosco, sempre atento para nos não é, e o temor do Senhor não é para nos meter medo, é para nós sermos cuidadosos, para vivermos, lá está, em santidade, santos e irrepreensíveis, e vivermos diante dele em amor. Como já dissemos, nada disto é possível sem o Espírito de Deus. Nada disto é possível sem a operação da Trindade na nossa vida. Cuidado, porque se nós vamos achar que tem de ser na nossa força que temos de fazer isto, sermos santos e irrepreensíveis, nós vamos das duas uma, ou vamos desanimar, ou vamos nos transformar em fariseus que dão uma aparência de que são santos e irrepreensíveis, e na realidade isso não é verdade. Não é? Porque a força humana é isso que produz, ou desânimo ou farisaísmo. Então, nós somos chamados para isto e facilmente nós, como estávamos a dizer, distorcemos isto. E então nós temos a falar de 4 formas de distorcer esta revelação. Distorcer o nosso... Temos estado a falar de 4 formas de distorcer o nosso entendimento de igreja. E agora, em particular, 4 formas de distorcer o nosso entendimento de qual é o nosso chamado. 4 formas erradas de olhar para o nosso chamado. Que vêm de 4 formas erradas de pensar naquilo que é a igreja. E temos estado a falar de 4 distorções. Igrejas empresa, igrejas centro social, igrejas religião e igrejas do eu. São 4 distorções daquilo que é a igreja. E quando nós temos um entendimento distorcido daquilo que é a igreja, temos um entendimento distorcido de qual é o nosso chamado. E vamos ver como é que estas ideias distorcem o nosso chamado. A primeira, igrejas empresa. Qual é o chamado, qual é o entendimento distorcido do chamado de Deus quando nós temos este entendimento distorcido do que é a igreja? Em vez de sermos chamados para ser santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor, temos um entendimento distorcido de que o chamamento de Deus é para sermos produtivos e eficientes. Quando nós temos este entendimento distorcido daquilo que a igreja é suposto ser. A igreja não é suposto ser uma empresa onde cada um é uma ferramenta, onde cada um é uma peça. Agora, temos que fazer aqui uma ressalva. Claro que nós somos chamados somos chamados também para sermos produtivos e eficientes. Somos chamados para a excelência também. Viver diante de Deus, ser santos e irrepreensíveis, isso requer investimento. Isso requer trabalho árduo, não na nossa força, pelo poder do Espírito de Deus, mas nós temos que estar lá. Nós temos que estar nesse caminho. E isso exige muito de nós. E nós temos que fazer isso com excelência. Temos que viver com excelência em cada área da nossa vida. Somos chamados para isso. Viver em amor. O amor requer muito. O amor requer sacrifício. Sacrifício. Alguém já descobriu isso? Que o amor requer sacrifício? Não é? É simples de perceber isso, não é? Porque a vida mostra-nos isso muito bem. E porquê é que nós servimos com excelência? Porquê é que nós temos a excelência como um valor? Porque o que fizermos, nós devemos fazê-lo de todo o coração. Não como se estivessem a servir a homens, mas como se estivessem a servir o Senhor. Nós servimos a Deus. Deus é digno de quê? É digno das nossas migalhas? Deus é digno do nosso médio? Não, Deus é digno do nosso melhor. Deus é digno das melhores ofertas.
Deus é digno do que nós temos de melhor para dar, que vem dele e nós devemos dar-lhe a ele. Então, viver o nosso chamado implica excelência. Mas cuidado, porque esse não é o valor principal. Não é? Nós não é suposto sermos máquinas, não é suposto sermos ferramentas, não é suposto sermos só rodinhas dentadas nas engrenagens para fazer a máquina funcionar. Quando nós pensamos assim, e às vezes nós nos nossos círculos temos muito aquela expressão, eu quero ser um instrumento de Deus, quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Cuidado, não é? Porque nós não somos ferramentas, nós somos seres humanos. E os seres humanos não são ferramentas. Se eu achar que cada um aqui é chamado para ser uma ferramenta, que tipo de ferramentas são as melhores? Quais são as ferramentas que são melhores? São as mais modernas. As mais novas é que são as melhores. Por exemplo, há umas décadas atrás, se eu queria parafusar alguma coisa, tinha que ser com uma chave de fendas, não é? À unha, não é? ou com outros instrumentos, mas tudo à força braçal. E hoje temos parafusadoras elétricas, não é? Muito mais fácil, muito mais simples. São ferramentas modernas, são ferramentas que facilitam-nos a vida. E se nós entendermos que as pessoas, cada uma das pessoas é uma ferramenta, que tipo de ferramentas é que eu vou preferir? Vou preferir as ferramentas com mais força, mais novas, mais modernas. Não é? E é por isso que muitas igrejas, é por isso que há muito esta filosofia. E atenção, eu quando digo muitas igrejas, nós temos que entender, nós não estamos livres de nenhuma destas influências. Nós não estamos livres de nenhuma destas ideias. Por isso é que nós temos de estar sempre a refletir sobre isto, para não cairmos, para não andarmos na inocência e andarmos a ser influenciados sem perceber por ideias que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Não é? Então nós temos que fazer esta reflexão, porque nós não estamos imunes às ideias que influenciam o nosso tempo. Então, há esta filosofia, hoje em dia, em muitos círculos evangélicos, que nós temos que investir nos jovens. Os jovens é que são a coisa principal. Não é? Há um pregador que eu ouvi aqui em Portugal há algum tempo, que ele disse isto. Eu acho que cada igreja deve alcançar, em primeiro lugar, os seus próprios jovens. E isto vem daquela ideia. Nós temos que alcançar os jovens, investir nos jovens, porque os jovens é que vão assegurar a continuidade da igreja. E se não houver jovens, se nós não investirmos, eles vão-se embora. E depois a igreja envelhece e a igreja morre. Então isto tem alguma razão de ser. E há igrejas que, de facto, não investem nos seus jovens, não se preocupam com os seus jovens acabam por se perder. E sim, as igrejas definham e morrem. É verdade, isso acontece. Mas investir em primeiro lugar, onde é que isso está na Bíblia, que os jovens devem ser o centro do nosso investimento? Onde é que isso está na Bíblia? Alguém sabe? Não, porque não está em lado nenhum da Bíblia. Não está em lado nenhum que nós devemos privilegiar uma certa faixa, uma certa faixa geracional. Não está em lado nenhum na Bíblia. Porque a igreja é um conjunto de pessoas diferentes e cada pessoa é importante, cada geração é importante. As pessoas, os séniores, agora está na moda dizer séniores, não é? Não podemos dizer velhos, são os séniores. Não é? Os séniores não são tão produtivos, não têm a mesma energia dos jovens. E então, não são boas ferramentas, vamos deixá-los de lado? É isso? Não. Se nós tivermos o entendimento que a igreja é uma empresa e que só queremos as melhores ferramentas, aí sim, aí vamos deixar de lado os idosos, vamos deixar de lado os doentes, aqueles que não produzem nada, não queremos saber deles para nada. Porquê? Porque não são ferramentas, não têm o mesmo vigor das ferramentas modernas, não é? Não têm o mesmo vigor dos jovens. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Qual é a força de uma igreja? Será que são os jovens a força de uma igreja? Será que a força de uma igreja é a produtividade, é produzir muito? Será que a força de uma igreja é termos tudo super bem alinhado, tudo super oleado, uma máquina a funcionar bem? Será que é essa a força da igreja? Será que é esse o chamado da igreja? Não. Qual é a força da igreja? Em primeiro lugar, a força da igreja vem de Deus. Mas onde
Mas onde é que está a vitalidade da igreja? A vitalidade da igreja está nisto, nos relacionamentos familiares. Nos relacionamentos familiares, primeiramente com Deus, porque nós somos família com Deus, e também com o nosso próximo. Somos família uns com os outros. E é nestes relacionamentos que a vitalidade da igreja reside. É aí que nós temos de investir. Não é nos jovens só. Graças a Deus pelos jovens, graças a Deus porque isso é de facto, abre perspectivas da igreja ter continuidade, mas não é só os jovens, são todos, porque todos são igreja. Então, nós não fazemos o que fazemos nós fazemos o que fazemos não como um fim em si mesmo. Nós fazemos o que fazemos como um meio. Um meio para quê? Para aprofundar os relacionamentos. Os eventos que nós fazemos não é para nós fazermos eventos muito bonitos e depois pormos nas redes sociais e termos muitos gostos e dizermos que somos uma igreja super fixe, que faz coisas muito, muito boas e muito grandes produções. Não é para isso que nós fazemos eventos. Isso serve para um fim. Qual é esse fim? É aprofundar os relacionamentos. Aprofundar o relacionamento em primeiro lugar com Deus e depois uns com os outros. É para isso que serve tudo o que nós fazemos. Porque essa é a essência da igreja, é ser uma família cristocêntrica, com Jesus no centro. A reunião da família, igreja local, não é um ambiente de adrenalina. É suposto ser um ambiente de refrigério, de descanso e de profundidade relacional. Não é um ambiente de adrenalina, não é um ambiente eletrizante. Isso não é um ambiente que é suposto haver numa igreja. Pode haver ocasiões assim, e para quem tem a responsabilidade, muitas vezes há muita adrenalina, porque há coisas preparadas que queremos que funcionem, que não corra mal. Mas não é esse o ambiente geral que deve existir numa igreja. Uma igreja não deve ser um sítio onde nós vamos cheios de adrenalina para ver o que é que acontece. Para ver se há alguma surpresa. E depois não é assim tão bom e nós ficamos desanimados porque não houve tanta adrenalina, não foi tão eletrizante. Não, a igreja é suposto ser um lugar de profundidade relacional, um lugar onde nós nos conhecemos, onde nós olhamos nos olhos das pessoas, onde nós sabemos o nome uns dos outros, onde nós convidamos as pessoas para almoçar, para jantar, para sair, além do culto, além do tempo, dos tempos calendarizados. Isso é que é suposto ser uma igreja. E se pensarmos em santidade e amor, que é o nosso chamado, isso são os pilares dos relacionamentos. Como é que os relacionamentos são saudáveis? Quando nós vivemos em santidade, quando o nosso relacionamento com Deus é saudável, quando nós caminhamos em santidade, quando nós deixamos que Deus nos transforme, quando é que o nosso relacionamento com os outros é saudável? Quando nós vivemos em amor e queremos fazer o melhor e queremos ser aquilo que o outro precisa. Isso é santidade. Então esta é a primeira distorção. Igrejas em empresa distorcem o chamado de Deus, transformam o chamado de Deus para a santidade e amor num chamado só para fazer uma máquina funcionar. E esse não é o chamado da igreja. Segunda distorção. Igrejas centro social. Neste tipo de igrejas, o chamamento de Deus é para fazer o bem aos outros e ter compaixão. É este o entendimento. E perguntamos nós, mas o que é que há de errado com isso? O que é que há de errado em fazer o bem e ter compaixão? O que é que há de errado com isso? Isso não é bíblico. Olha, ser chamado para viver diante de Deus em santidade e amor, diante dele, santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, significa, em primeiro lugar, ter Deus em primeiro lugar. E sim, Deus, nós servimos a Deus servindo pessoas. É verdade, mas as duas coisas são diferentes. São inseparáveis, mas são diferentes. O chamado principal da igreja não é fazer obra social. O chamado principal da igreja não é alimentar os pobres ou fazer o bem. Esse não é o chamado principal da igreja. Uma igreja que é a igreja tem de fazer isso, mas esse não é o chamado principal da igreja. O chamado principal da igreja é adorar a Deus e glorificá-lo, e então, porque nós o adoramos, porque Ele é o centro da nossa adoração, aí somos pessoas que queremos fazer o bem aos outros. Mas é porque Ele está em primeiro lugar, é porque Ele está no centro.
E trocar a ordem das coisas é a receita para o desastre. É a receita para o desastre. Não parece, mas é. Porque se cai num modelo em que a igreja se transforma numa associação de beneficência, só um centro social, de apoio social. E a obra social que nós fazemos aqui, quando distribuímos cabazes e tentamos ajudar, suprir as necessidades das pessoas, o principal objetivo não é que as pessoas tenham o que precisam. Esse é um objetivo, mas não é o principal. O principal objetivo é que Deus seja glorificado. O principal objetivo é que essas pessoas possam conhecer Deus. É que essas pessoas possam... Porque nós podemos suprir necessidades do momento, mas as pessoas têm uma necessidade eterna, que é de salvação em Cristo, e estão a caminho do inferno. E é isso que tem que nos mover. É isso que tem que ser a nossa preocupação principal. Sabiam que para Jesus os pobres não eram o mais importante? Sabiam disso? Estão escandalizados? Então vamos aqui a João 12, versículo 1. João 12, versículo 1. Podem abrir para lermos juntos. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Ofereceram lá um jantar a Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Apareceu então Maria com um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro. Deitou sobre os pés de Jesus e depois secou-os com os seus cabelos. E toda a casa ficou a cheirar a perfume. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de atraiçoar, contestou: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas para distribuir pelos pobres? Judas não disse aquilo por ter amor aos pobres, mas porque era ladrão. Pois era ele que tinha a bolsa do dinheiro e roubava do que lá se metia. Mas Jesus declarou: deixem-na em paz, isto que ela fez serve para o dia do meu enterro. Pobres sempre haverá no vosso meio, mas a mim nem sempre hão de ter. Não, esta passagem, isto fala de um momento particular na vida de Jesus, e Jesus estava a dizer que ele ia deixar de estar fisicamente com os discípulos, e então, enfim, então devia ser essa a prioridade, desfrutarem da presença de Jesus. E o que isso nos diz é que a adoração a Deus é mais fundamental do que o trabalho social. As duas coisas são inseparáveis, mas são diferentes e uma é mais fundamental do que a outra. O que é que isso significa? Significa que a adoração deve ser o alicerce e o trabalho social deve estar no edifício, que é construído em cima da adoração. A obra social é um chamado, é algo indispensável na igreja. Uma igreja que é a igreja deve ajudar os pobres, deve fazer obra social, deve ajudar as pessoas. Mas esse trabalho é feito em cima do alicerce da adoração a Deus, em cima do alicerce da palavra de Deus. Porque senão, em vez de ser a palavra de Deus a orientar-nos e a estar ali na base do que nós fazemos, vão ser os nossos sentimentos, vai ser a nossa compaixão a estar na base do que nós fazemos. E qual é o problema? Qual é o problema dos nossos sentimentos? Qual é o problema do nosso coração ser o nosso coração a orientar-nos? Qual é o problema de ser o nosso coração e não a palavra de Deus a orientar-nos? O problema é este, como Jeremias disse: não há nada mais enganador do que o coração humano. Nós não podemos ser orientados pelos nossos sentimentos, não podemos ser orientados pelo nosso coração, porque ele é enganoso. Ele está demasiado doente para ser curado. O nosso coração não tem salvação, só precisamos de um coração novo. Não é? Só um coração novo, e Deus dá-nos um coração novo, mas o nosso coração continua vulnerável à nossa velha natureza, continua vulnerável às tentações, continua vulnerável às armadilhas do diabo, continua vulnerável às nossas inclinações. Quantas vezes é que o nosso coração já nos enganou? Quantas vezes? Não é? E nesta área dos nossos relacionamentos com pessoas, os nossos sentimentos de compaixão muitas vezes traem-nos. Por exemplo, às vezes temos este discurso para nós e às vezes até para os outros. E dizemos assim: esta pessoa que eu conheço é tão boa,
É tão boa pessoa. Ela não tem Deus, não conhece Deus, mas só lhe falta mesmo isso. Só lhe falta isso porque é tão boa pessoa. E será que Deus vai condenar esta pessoa por causa disso? Só por causa dela não ter Jesus? Será que Deus vai condená-la quando ela é tão boa pessoa? Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai condenar alguém assim, que é tão boa pessoa. Portanto, nós temos este discurso. E porquê é que nós temos este discurso? Porque os nossos sentimentos de compaixão enganam-nos. Porque Deus não é só compaixão. Deus é mais do que isso. Nós vamos ver um vídeo de alguém que segue precisamente este raciocínio. E com o agravante desse alguém ser o Papa. Mas vamos ver, com atenção. Vieni da me, Emanuele. Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì. Per questo la dico. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. E era un uomo bravo. È in cielo papà? Ma com'è il cuore di Dio davanti a un papà così? Dio ha un cuore di papà. E davanti a un papà che non credente è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. É muito triste quando somos confrontados com situações assim. É muito triste quando somos confrontados com situações assim. Uma criança que faz uma pergunta destas, né? Muito triste. E é preciso ter muita sensibilidade e muita sabedoria para responder a este tipo de perguntas. Mas mais triste ainda é enganar as pessoas e ensiná-las algo que é mentira e que tem implicações na salvação, tem implicações no destino eterno de pessoas. Isto é o que um coração que é guiado pela compaixão diz. Uma boa pessoa, não interessa se não é crente, Deus não vai abandonar uma pessoa assim. Isto é o que o coração guiado pela compaixão diz. Isto é o que a palavra de Deus diz. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Isto é o que a palavra de Deus diz. E ainda que seja preciso ter muita sensibilidade e muita sabedoria para responder algumas perguntas, nós não podemos fugir à realidade daquilo que a palavra de Deus nos ensina. É uma verdade dura, que dói, mas é a verdade. E a verdade, só a verdade pode libertar. E quando nós somos guiados pela nossa compaixão e pela nossa vontade de fazer o bem, pelo nosso coração, nós transformamos o bem em mal. Nós somos capazes disso, estamos tão errados, somos capazes de transformar o bem em mal. Mas a santidade e o amor em que nós somos chamados para andar leva-nos a um fazer o bem cristocêntrico, a um fazer o bem em que Cristo está no centro. Não é a nossa compaixão, não são os nossos sentimentos. Senão não somos mais
que uma associação de beneficência. Nós somos mais do que uma associação que aquece o coração das pessoas. Nós não estamos aqui para aquecer o coração das pessoas só, nem para as encorajar, nem para lhes suprir as necessidades. Nós estamos aqui para algo mais. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para pregar a verdade do Evangelho. Porque senão, nada nos distingue de uma associação social. Terceira destrução, igrejas, religião. Quando caímos nesta destrução, o chamamento de Deus passa a ser entendido como cumprir tradições e regras religiosas. Em primeiro lugar, nós vamos dizer isto claramente. Nós praticamos uma religião. Nós temos uma religião. Essa religião é o cristianismo. É a fé cristã. Nós às vezes dizemos aquelas frases feitas: eu não tenho religião, tenho um relacionamento com Deus. Não, eu tenho uma religião. Nós temos uma religião, temos um livro sagrado, temos uma fé, temos uma doutrina, temos uma assembleia, temos rituais, temos tudo que uma religião tem. Portanto, não vamos vir com essas frasezinhas feitas que não correspondem à realidade. Por isso é que a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, se alguém ensinar coisas diferentes e não seguir a doutrina certa, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os ensinamentos da nossa religião, esse é um orgulhoso e não compreende nada. Então nós praticamos uma religião. Nós não queremos é praticar uma religião hipócrita. Não queremos é praticar uma religião falsa. Nós queremos praticar a religião verdadeira. Não queremos colocar as rotinas religiosas à frente da nossa adoração a Deus. À frente da nossa saúde relacional com Deus e com o próximo. Jesus diz-nos como fazer isso. Jesus diz-nos em Mateus 23, ele diz-nos isto. Falando para os fariseus, vamos ouvir agora bem, abrir bem os ouvidos. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª parte da hortelã, do endro e dos cominhos e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. Então o problema não são as tradições religiosas, não são os nossos rituais. O problema são as outras coisas mais importantes do que essas que nós nos esquecemos, que nós tiramos fora da equação. Justiça, misericórdia, fidelidade, essas são coisas da relação. Onde é que eu pratico a justiça? Onde é que eu pratico a misericórdia? Onde é que eu pratico a fidelidade? É onde? Na minha relação com Deus, em primeiro lugar, e na minha relação com os outros. Não é? É aí que eu pratico estas coisas. E Jesus diz que estas coisas são as coisas mais importantes da lei. As outras não são para deitar fora, mas estas são as mais importantes. As outras não são para desprezar, mas estas são as mais importantes. Então, se nós somos uma família cristocêntrica, se Jesus está no centro, vamos praticar a verdadeira religião, segundo a doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina do amor e da santidade. A verdadeira religião é essa. É praticar o amor e a santidade para com Deus e para com o próximo. Quarta destruição e última. Deixei o melhor para o fim. As igrejas do eu. Neste entendimento distorcido de igreja, qual é o entendimento distorcido do chamado de Deus? O chamado de Deus, quando caímos neste erro, é para quê? Para a nossa satisfação pessoal. Nós somos chamados para quê? Para sermos pessoas muito realizadas. Somos chamados para quê? Para sermos pessoas prósperas e pessoas cheias de tudo aquilo que precisam e mais ainda. Um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, que eu não vou dizer quem é, podem tentar adivinhar se quiserem. Ele disse isto num vídeo do Instagram. Eu vou ler. Eu consigo ver agora, diz ele, através dos meus olhos da fé, as portas a abrirem-se. Eu consigo ver as correntes quebrarem-se. Eu consigo ver-te entrar em novos níveis de liberdade, saúde, favor, abundância. Eu consigo ver portões antigos, portões que te seguraram durante anos, e eles estão-se a abrir. O Rei da Glória está prestes a entrar. E Ele vai fazer coisas que tu não consegues explicar. Vai ser sobrenatural. Portas a abrirem-se que tu nunca sonhaste que se abririam. Uma promoção a vir até ti. As pessoas certas a aparecer. Cura quando o relatório médico diz que é impossível. Liberdade de coisas que outrora te limitaram. Essas portas abertas vão catapultar-te
para um novo nível do teu destino. Sabem, há tanta coisa errada com esta mensagem que eu, quando estive a preparar, nem sabia onde começar. Tive que pôr assim os pensamentos em ordem. Onde é que eu vou começar? Olha, para já, quem diz isto num vídeo do Instagram que chega a milhões de pessoas, está a dizer a milhões de pessoas que elas... Olha, quem vir este vídeo, se esta profecia for de Deus, morrer não vai morrer no dia a seguir. Então esses milhões de pessoas podem ter a certeza, não vão morrer. Podem ter a certeza também não vão ficar pobres, nem vão ser pobres, nem vão continuar pobres. Vão ter saúde, favor, abundância. Doentes também não vão ficar. Então todas as pessoas que virem este vídeo estão orientadas. Têm a vida orientada. Fantástico. Fantástico. Uma promoção, há promoções no emprego. Um cristão, tivemos a orar pela igreja perseguida. Um cristão na Índia, a levar paulada, facada, a ser morto pela fé, a ver a família a ser presa por causa da fé. Ao ouvir esta mensagem, ele vai dizer, não, isto não está a bater certo. Porque eu devia estar a prosperar, eu devia estar cheio de saúde, cheio de abundância material. Eu devia estar a ser promovido no emprego. Não é? Um cristão na Zâmbia, eu estive a falar com um pastor da Zâmbia quando estive na Austrália por videochamada, 80% de desemprego na Zâmbia. É essa a percentagem. Os cristãos na Zâmbia, quando veem este vídeo, afinal, não tenho emprego, mas vou ter uma promoção no emprego. Incrível. Espetacular. Então, não estamos a dizer, atenção, não estamos a dizer que os cristãos não podem ser pessoas prósperas ou que isto até não é realidade para alguém. Há pessoas que são, em certas alturas da vida, que são extremamente abençoadas por Deus. Mas isto não é para todos. Não é para todos. Há pessoas que são pobres e vão continuar pobres. E nós estamos aqui nesta realidade onde é possível nós progredirmos socialmente, é possível nós, sim, temos emprego, podemos ter uma promoção no emprego. Há pessoas que nem essa perspectiva têm. O país onde elas vivem não tem estrutura, não há emprego, não há perspectiva nenhuma de poder subir na escala social. Isto é uma falsa profecia que só pode vir de alguém que vive num contexto aliado da realidade que se passa no mundo. É uma falsa profecia. Sim, é possível ter abundância, é possível ter cura. Nós acreditamos que Deus tem todo o poder para fazer isso. Mas isto não é para todos. Não é para todos. É a realidade que nos diz isso. E nós podemos escolher, ou queremos ser pessoas que veem a realidade e que vivem de acordo com a realidade, ou podemos ser pessoas completamente aliadas da realidade. Podemos. Qual é o nosso chamado como igreja? Ser catapultado para um novo nível do meu destino. Qual é o meu chamado? É eu pensar no meu destino? Quero ser catapultado para um novo nível de abundância, de favor? Este foco no meu destino, na minha realização, na minha prosperidade, na minha progressão profissional. Este foco é típico das igrejas que caem neste erro, nesta distorção, de focar-se no eu. O eu, o que eu tenho, o que eu quero, o que eu faço, o que eu vou, o que eu faço. O nosso chamado é para andar focados na nossa realização e nas portas que Deus vai abrir para nós? Ou é para andar diante de Deus em santidade e amor? Se eu ando em santidade, se eu ando em amor, olha, eu não vou estar tão preocupado com a minha prosperidade. Não vai ser esse o centro da minha preocupação. Vou estar muito mais preocupado com a prosperidade do outro. Vou estar muito mais preocupado no que Deus está a fazer na vida do corpo, do que em mim próprio. A nossa esperança, Paulo diz que este chamamento de Deus, traz-nos uma grande esperança. Onde é que está a nossa esperança? No que eu vou ter amanhã? Nas coisas materiais que eu vou ter? Onde é que está a minha esperança? Minha esperança está em Jesus. Então é a Ele que eu tenho como prioridade. É a Ele que eu busco em primeiro lugar. E o resto ser-nos-á dado. O resto ser-nos-á dado. Em Mateus 6, versículo 31, Jesus diz precisamente isto. Ele diz, não andem preocupados a dizer que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos, os que adoram falsos deuses
Esses é que se preocupam com todas essas coisas. Vamos ver o que é a profundidade do que Jesus está a dizer. Quem vive focado nas suas próprias necessidades é um pagão, é alguém que não conhece Deus. É pelo menos alguém que está a cair no erro que os pagãos caem. Em vez de ter uma religião verdadeira, a religião da santidade e do amor, tem uma religião falsa. A religião da sua própria prosperidade, a religião do eu. Jesus diz, o vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Então, Deus cuida de nós, sim, mas o nosso foco não está nas coisas que Deus nos dá, está nele. E então, quando o nosso foco está nele, Ele também cuida de nós. A cada dia. A cada dia. E muitas vezes não temos aquilo que queremos a cada dia. E muitas vezes passamos a vida toda, muita gente passa a vida toda, são cristãos fiéis, são cristãos comprometidos, são cristãos de fé e passam a vida toda sem ter prosperidade material. Porque o nosso foco e a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. Está no cuidado de Deus a cada dia e na eternidade. Então, isto é o que nós... É disto que nós precisamos de ser lembrados. De que o chamado de Deus é para viver em santidade e em amor. Sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Tudo o resto vamos deixar nas mãos de Deus. E não nos vamos deixar enganar por estas ideias distorcidas daquilo que a fé cristã é, que são moda no nosso tempo. São frutos da modernidade. E nós queremos estar alerta. Amém? Nós precisamos de estar alerta. Precisamos de estar com olhos bem abertos, precisamos de estar preparados, precisamos de estar com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia aberta e precisamos de a digerir, precisamos de a ingerir e digerir a cada dia, porque senão nós vamos ser enganados. Nós vamos ser influenciados por ideias que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Se nós não praticamos, exercitamos o discernimento que só o Espírito de Deus nos pode dar. Porque as revelações vêm dele, do Espírito da revelação e da sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos pedir exatamente isso. Pedir graça a Deus, pedir revelação a Deus a cada dia, para não sermos enganados e para, de facto, estarmos neste mundo a cumprir o chamado de Deus para nós, o chamamento de Deus para nós. Que isso sim traz-nos uma grande esperança. Deus, aleluia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nos dês este entendimento. Revelação, Senhor. Por muito firmes que nós estejamos, nós nunca deixaremos de precisar de mais revelação. Nunca deixaremos de precisar de mais operação do Teu Espírito na nossa vida. Nunca deixaremos de precisar. Senhor, porque somos falíveis, porque somos imperfeitos. Pai, porque temos propensão para o erro. Porque o nosso coração, apesar de, quando Te conhecemos, temos um coração novo. Mas apesar disso, o nosso coração ainda é atacado por instintos, ainda é atacado por desejos, ainda é atacado por sentimentos que não têm nada a ver contigo, nada a ver com a Tua palavra. E nós precisamos de estar nessa guerra, Senhor. E nós precisamos da Tua força para travar essa guerra, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, então, se connosco. Deus, revela-nos a cada dia o nosso chamamento para nós podermos, de facto, fazer a Tua vontade. Deus, andar segundo a Tua vontade, andar segundo a Tua palavra, firmes na Tua palavra, Senhor. Oramos por santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Oramos, Senhor, para que o Teu amor nos possa encher a cada dia, para vivermos diante de Ti em amor, Senhor. Deus, nós precisamos a cada dia de mais e mais de Ti, mais da Tua presença, mais revelação. Pai, que nós possamos ser uma igreja que busca, em primeiro lugar, o relacionamento com a Trindade. Senhor, sabendo que é daí que vem tudo. É esse o alicerce do edifício que construímos. Pai, é isso que alimenta a nossa fé. É isso que nos salva e é isso que nos santifica, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.